Olá, vou falar hoje num vídeo aqui específico sobre o espírito da riqueza, ou o modelo de riqueza, ou a programação de riqueza. Mas eu gosto do título, o espírito da riqueza. Algo não visível, algo às vezes mágico, que parece que tem a ver com aquilo que nos faz pensar de uma forma mais próxima do que seja a realidade das finanças e da nossa programação, daquilo que nós fazemos na vida, enfim. Bom, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de seguir, eu te convido para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, dá o seu like, comente, compartilhe e me siga no Instagram também, conheça ainda o meu curso de finanças, que tem a parte inicial que fala sobre o processo de programação mental, como você fazer seus objetivos, como definir metas, que mexe com o seu eu interior, com a sua visão interna, e aí você tem um pouco do que eu vou falar nesse vídeo de hoje, que é a programação que você carrega consigo, tá bom? Bem, então, o que é o espírito de riqueza? Bom, eu estava preparando um material para uma das minhas aulas, de um curso que eu estou criando, e uma coisa que me fez pensar, a refletir, foi antes de ir direto para a questão prática, de poder mostrar como é que funciona as finanças, o orçamento, programação, planejamento, aquilo que é mais racional e que é a prática que vai fazer você fazer o passo a passo, isto me fez lembrar que não é o suficiente ainda. Isso é uma parte extremamente importante. Mas se você não tiver claro o que é a sua programação interna sobre o dinheiro e sobre como trabalhar a riqueza, o risco de não funcionar é muito grande, o planejamento de vida financeira. Bom, a primeira coisa então que me ocorreu é falar um pouquinho sobre isso, tá? Então aqui eu vejo o seguinte: primeira coisa, quem é você? Né? Quais são as suas crenças? Como é que são os seus pensamentos no dia a dia? Tá? Você é um gastador ou você é um poupador? Então são perguntas não para fazer um julgamento e se condenar ou se expor a alguma coisa. São, na verdade, perguntas para você saber como é que está funcionando dentro de você essa questão de administração do dinheiro, administração da vida, de negócios, enfim. Essas perguntas, essas autorreflexões importantes. Bom, com isso, você vai seguindo, então, saindo, por exemplo, quando você trata disso, como eu estou falando aqui, você sai do mundo das aparências, né? Da visão que a gente tem daquilo que é mais superficial, ou seja, aquilo que a gente consegue trabalhar com 5 sentidos, que é o mundo visível, tá? Bom, e aí tem essa pergunta, né, que vai levar à programação. Qual é a programação que nós carregamos, que você tem? Em termos de finanças, existem então 2 grandes polos, que é ou você é o consumidor, né, o gastador, ou o poupador. Claro que a gente é as duas coisas, né? Mas assim, existe então um equilíbrio nisso, existe uma racionalidade, existe um planejamento levando para uma construção de futuro que seja promissora, tá? Como é que nós vamos saber disso? Tá? Nesse vídeo a gente vai ver, aos poucos eu vou estar mostrando. Primeira coisa é se ver pelos resultados, né? Tudo é causa e efeito. Os resultados, comparando, por exemplo, com uma árvore frutífera, eu gosto de usar essa referência, né, essa metáfora, são os frutos. Se nós olharmos os frutos, né, nós vamos examinar então a qualidade dele. Mas, na verdade, comparativamente com o que é o espírito da riqueza, na verdade, os frutos são aquilo que vem depois e de uma forma invisível. Tem 2 coisas que estão acontecendo, são as sementes e as raízes desta árvore que produziram esses frutos. Então esse é o invisível, isso é aquilo que pode ser assim, o mágico, entre aspas, né? Porque na verdade eles são visíveis pelos frutos, mas eles são também existentes porque nós temos a razão que nos dizem que materialmente fazem parte disso. Mas o efeito é invisível, nós não estamos olhando eles mais depois que eles são plantados, depois que a árvore cresce. Então, isso é equivalente para as nossas finanças, né? A nossa programação em relação ao dinheiro. Então, o que vemos, na verdade, o que nós não vemos, tá? Nesse caso, é muito mais importante do que nós vemos. Guarde essa frase do Ecker aí, tá bom? Bom, então, tudo é resultado. Tudo que nós temos na nossa vida, que está acontecendo hoje, é resultado.
Dinheiro é resultado desse processo de programação. Tá? Saúde, riqueza, e todos, então, temos o nosso plano financeiro programado de uma forma invisível. Tá? E essa é a energia que move as realizações. Bom, com isso eu quero dizer o seguinte, que eu falei no início, mesmo com o maior conhecimento do mundo, tá, não se vai chegar a sucesso financeiro se a programação que está vibrando dentro de cada um de nós não for uma programação para o sucesso. Então, muito simples assim. Uma coisa que entra aqui são os sentimentos. Né? Sentimentos negativos, por exemplo, de inveja, raiva, medos. O dinheiro não vai trazer riqueza, você não vai trazer o dinheiro para você, uma vida próspera, com esses sentimentos estando à flor da pele, não estando dominados. Então, são sentimentos que não combinam. Tá? Então, isso é uma forma de também ficar observando. Por exemplo, aqui, alguns sentimentos. Inveja. Tá? O que quer dizer a palavra inveja? Inveja quer dizer não querer ver. E o que é inveja na prática em relação ao dinheiro, à prosperidade e à riqueza? É quando você vê, por exemplo, você critica ou condena pessoas ricas, pessoas prósperas, pessoas que são donos milionários, donos de negócio. Quando você faz isso, você tem inveja, né? Na verdade, você falando da palavra inveja, todo mundo vai entender o que significa. Quando você tem inveja, você não está tendo, para guardar isso aqui, você não está tendo inveja da pessoa. Você está tendo inveja, você não está querendo ver, usando a raiz da palavra, querendo ver aquilo que ela está mostrando. Mas se você, de uma forma invisível, inconsciente, não quer ver aquilo que aquela pessoa está mostrando, por exemplo, você está passando num lugar muito chique, muitos carros luxuosos e você tem inveja. Tá? Quando você age assim, você está, na verdade, rejeitando aquilo que você quer. Então, a inveja tem que ser eliminada da vida das pessoas, em comentários ou em pensamento. Isso é um exemplo. Tá? Outra coisa que tem são os fracassos. Né? Os fracassos, eles são muitas vezes mal interpretados e são tratados como sendo aquilo que desmotivam e que fazem desistir de uma programação que às vezes leva um tempo. Uma árvore para produzir fruto leva anos. Eu tenho uma macieira que eu plantei há poucos meses, ela leva 3, 4 anos para poder dar frutos. Tá? Até me surpreendeu, deu umas frutinhas agora que eu tive observando. Mas enfim, leva um tempo, tudo leva um tempo. Então, se você desiste dos seus planejamentos, da sua visão de futuro, em termos de longo prazo, em termos financeiros, você desiste porque aconteceu algum fracasso no meio do caminho, isso é bastante comum, desiste e você não está vendo da forma correta, ou seja, aquilo é uma lição. E a lição, tá, se for compreendido como lição e você tiver paciência de examinar aquele fracasso e você seguir em frente, você fica mais forte. Tá? É bem óbvio isso, mas isso é um fator que termina impactando de forma assim, geral em todo mundo. Tá? E claro que não é bom ter uma situação de revés, né? Mas é bom saber que isso faz parte e entender como lição. Então está aí o fracasso como um sinal de que você está no caminho, tá? E que algo precisa ser feito para melhorar e você ir à frente. Outra coisa, os pensamentos negativos, eu falei já um pouco, de tristeza, pensamentos de reclamação, sentir que você não tem o valor, você não tem uma autoestima elevada o suficiente, também são fatores que não combinam e que são o espírito contrário ao espírito da riqueza. Tá? Por isso que é importante relacionar. E por fim, nesses aspectos aqui de sentimento, existe a gratidão. Gratidão não é uma palavra só para bonita, agradável e vazia muitas vezes. Gratidão, ela tem um significado enorme, tanto para as coisas que são de realizações, quanto aquelas situações que também às vezes podem ser desconfortáveis, porque gratidão pode ser um sinal de aceitação e para você se sentir mais forte para ir adiante. Olha, eu vou agradecer porque, bom, aqui esse caminho está meio tortuoso, mas
eu vou passar. E você passa e você ficou mais forte. Pô, agradeça isso, porque isso foi uma coisa boa. Pode ser algo maravilhoso e coisas pequenas no dia a dia. Tá? Hoje, por exemplo, está um dia iluminado, uma tarde iluminada agora, quando eu estou gravando isso aqui, estou visualizando, tenho uma visão maravilhosa. Então, isso é uma forma de agradecer. Quando você faz isso, você sintoniza com esse espírito da riqueza. Só para deixar mais esse ponto. Quase chegando ao final, então aqui alguns aspectos que vêm de forma prática. Como descobrir se a sua como é que está a sua programação do dinheiro? Muito simples. Tá? Examine a sua conta corrente, tá? Examine os seus investimentos, examine o seu patrimônio líquido, ou seja, quanto você tem de ativos e de acumulados, se está dentro do seu momento de planejamento que você deveria estar nesse nível, e veja ainda por fim isso como um diagnóstico. Olhe a sua situação financeira e faça disso então um diagnóstico. Bom, com isso você vai ter uns sinais do que precisa ser melhorado e o que você precisa fazer. Tudo isso eu trato no meu curso de finanças em detalhes. E você pode fazer aí o seu primeiro exame e ver onde é que você precisa trabalhar. Tá? Conhecimento. Algo que tem de programa, no gastar, o que você pode melhorar, enfim, todos os aspectos que compõem um plano de finanças. Né? Por fim, para concluir, tá? O modelo do dinheiro determina a vida financeira que você tem, tá bom? Bom, esse é o vídeo, tá? Um pouco de, digamos, de orientação mais comportamental, mas que é fundamental e você faça essa reflexão aí e trabalhe esses pontos todos que eu falei, tá bom? Te espero no próximo vídeo, tá? Sucesso e prosperidade, tá bom? Até lá!